maravilhosos de louvor a Deus, de exaltação ao nome de Deus, que magnificam a sua majestade, a sua glória, o seu poder, que diz o quanto somos falhos, mas quanto Deus é poderoso sobre nossas vidas. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias aí na sua casa, no livro de Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14. Livro poético de Jó. Jó faz parte da classe de livros poéticos. Você vai abrir no capítulo 14. Jó 14 a seguir. Logo após, a Patrícia já estará louvando a Deus também, com mais 2 louvores. E logo após nós estaremos ministrando já a palavra de Deus para o seu coração. Jó capítulo 14 nos diz assim: o homem que é nascido da mulher é poucos dias e cheio de problemas. Ele é como uma flor, é cortado, ele também foge como uma sombra e não continua. E sobre este abre os teus olhos e traz o juízo contigo. Quem pode trazer uma coisa limpa da imunda? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados. O número dos seus meses está contigo. Tu lhe apontaste seus limites para que ele não pudesse passar. Desvia de ti e dele, para que possa descansar, até que como um mercenário tenha concluído o seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada brotará novamente, e o galho novo não cessará. Ainda que a raiz envelheça na terra, o seu tronco morra no chão, ainda assim, através do odor de água brotará, e dará galhos como uma planta. Mas o homem morre e definha. Sim, o homem entrega o seu espírito. E onde está ele? Como as águas minguam no mar, e as enchentes se esvazia e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até que haja mais céus, e ele não acordarão, nem levantarão do seu sono. Quem me dera se tu me escondestes na sepultura, e me mantivesse em secreto, até que a tua ira passasse, e me mostrasse o determinado momento que te lembraste de mim. Se o homem morre, viverá ele novamente? Pois todos os dias do meu tempo determinado eu esperarei, até que venha a minha mudança. Tu chamarás e eu te responderei. Tu terás desejo do trabalho de tuas mãos. Porque agora contastes meus passos? Não vigias sobre o meu pecado? Minha transgressão está selada em um saco, e costuras a minha iniquidade. Certamente o monte que cai torna-se a nada, e a rocha é removida do seu lugar. As águas gastam as pedras, tu as lavas, as coisas crescem do pó da terra. Tu destrói a esperança do homem, tu prevalece para sempre contra ele, e ele passa, mudas o seu semblante e o envias. Se os filhos vêm para honrar, eles não têm conhecimento disso, e eles são humilhados, mas ele não percebe isto neles. O 22 diz: mas a carne sobre a terra terá dor, e a sua alma nele se lamentará. Deus poderoso, Deus glorioso, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Te agradecemos, Pai, porque, Senhor, outrora, Deus, nos enviaste a tua palavra, Pai, para o nosso coração, e nós a recebermos, Pai, e confessamos a Ti como Senhor e Salvador de nossas vidas. Agora, Pai, estamos diante da Tua palavra, Pai, vivendo sobre a prisma dela, Pai. Senhor, vivendo de acordo com os Teus decretos, de acordo com os Teus estatutos, Pai. Nós viveremos, Senhor, dias difíceis nessa terra, mas nós temos uma esperança, Pai, que nunca morre, nunca fenece, que é a Tua palavra, Deus. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, nós pedimos que Tu envie a Tua palavra a todos que estão vendo esta live, Pai, a todos aqueles que estão compartilhando, aqueles que estão acessando, Pai, onde a Tua palavra possa chegar, Deus, que Tu leve o conforto, que Tu leve a alegria, Deus, que Tu leve, Senhor, a esperança, que Tu leve, Senhor, o abrigo, o refúgio, Pai, que Tu leve o poder do Teu Espírito Santo, Pai, por causa da Tua palavra, Pai. Venha confortar, Senhor, todos aqueles que estão aflitos. Venha, Senhor, dar forças àqueles que estão sem vigor. Venha, Senhor, a dar a Tua alegria do Teu Espírito Santo, Pai,
para que possamos regozijar na tua palavra, Deus. Nos abençoa, Senhor, é o que eu te peço e por fé te agradeço. Amém. A Patrícia irá louvar com mais 2 hinos de louvor ao nome do Senhor, e logo após nós estaremos ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Continue no clima de adoração, de louvor e exaltação ao nome do Senhor. Aleluia, que o nome do Senhor possa ser glorificado. Vou cantar um louvor bem conhecido, Espírito Santo, que a gente possa pedir sempre para Ele nos ensinar a orar, nos ensinar a pedir o que sempre necessitamos a Deus, e possamos voltar sempre ao primeiro amor em cada oração, sendo sincero, né? Em espírito e em verdade. Espírito Santo, por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo,
sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Jesus, que o Senhor possa ouvir as nossas orações nesse período, Jesus, em que todos, infelizmente, não podem vir à sua casa e te adorar, mas compreendemos que todos nós somos a tua casa, Pai, a tua moradia. Então, em espírito e em verdade, que em nossos lares, Jesus, possamos te adorar. Aleluia, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus. Que Seu nome seja glorificado. Glória a Deus.
Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Como é bom louvar a Deus, como é bom exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Peço que os irmãos vão entrando na live pelo Facebook, Adupe. Estamos ao vivo pela Adupe. Já está conosco o irmão Marlisson Lima, o irmão Célio Santos, a irmã Maria das Neves, a irmã Késia Marques, esposa do nosso irmão, também está conosco também. Glória a Deus pela vida dela, a esposa do nosso irmão Bruno, dirigente de congregação. E estou vendo que mais pessoas estão entrando aqui na live. Vai compartilhando aí, deixando o seu comentário e louvando ao nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Iremos ministrar um estudo hoje sobre a vida de Jó. O tempo ao qual vivemos, precisamos muito ter a certeza que Jó teve, ter a fé que Jó teve, ter a paciência que Jó teve. Em tempos tão adversos, nós devemos ser como Jó. Nós lemos o texto que eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos ler apenas o capítulo 14, nós vamos ler apenas o capítulo 13 e apenas o capítulo 14. Jó, capítulo 14, versículos 13 e 14. Abra a tua Bíblia aí no texto que fizemos a leitura bíblica, que fizemos a leitura bíblica oficial. Jó, capítulo 14, versículo 13 e 14. O título da mensagem é o sofrimento do justo e o propósito de Deus no sofrimento de justo. O sofrimento do justo e os seus propósitos. Por que o justo sofre? Por que o povo de Deus às vezes sofre grandes perseguições, provações? Por que o povo de Deus sofre? Esse é o tema da mensagem, o sofrimento do justo e o seu propósito. Jó capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim: quem me dera, me escondeste na sepultura e me mantiveste lá em secreto, até que a tua ira passasse e mostrasse um determinado momento que lembrasses de mim. Mas se o homem morrer, viverá ele novamente? Por todos os dias do meu tempo determinado eu esperarei, até que venha a minha mudança. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos na classe de livros poéticos. O primeiro livro que você vai ver poético é o livro de Jó. O segundo livro que você vai ver da classe dos livros poéticos é Salmos. Depois você vai ver Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Nós sabemos que o Salmo, em 150 salmos, foram escritos por vários autores. Temos autores como Davi, Asaf, filhos de Corá, Moisés, Salomão, dentre outros. E nós sabemos que Provérbios, Eclesiastes e também Cantares foram escritos pelo sábio Salomão. Mas para a maioria dos estudiosos, ou dos nossos estudiosos aí que estudaram bastante a Bíblia, o livro de Jó é atribuído a Moisés. Moisés, ele foi contemporâneo de Jó. Haja da passagem que Moisés, quando mata o egípcio, se desloca para o deserto e mora na China, entre Damasco e o rio Eufrates. Então Moisés, ele vai viver, ele vai ver, ele vai observar e ele vai ver com seus próprios olhos a história de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem mais rico de todo o Oriente. No capítulo 1 a Bíblia vai dizer que havia um homem que morava em Uz, chamado Jó. E ele tinha as características peculiares, o livro vai dizer. Ele era reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Ele era muito rico, possuía 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia vai dizer que ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 boi e 500 jumentas. Tinha um grande número de escravos. Enfim, no capítulo 1, do verso 3 do livro de Jó, a Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Se você for comparar nas datas, no tempo de hoje em qual nós vivemos,
Jó seria comparado a um sheik, a um Bill Gates, a um grande milionário. Ter 7.000 ovelhas naquele tempo era como ter 7.000 Ferraris. Ter 3 camelos era como se Jó tivesse carro para passear e escolhesse cada dia um carro para passear. Então Jó era muito rico. Jó era o mais rico de todo o Oriente. Jó era um homem afamado, era conhecido. Há alguns estudiosos que dizem que Jó, cronologicamente, é o primeiro livro escrito da Bíblia. Haja vista que vai colocar a prosperidade de um justo muito rico, mas que, mesmo sendo rico, ele era temente a Deus, ele era piedoso a Deus. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 1 do versículo 4, que Jó, ele fazia banquetes com seus filhos, que Jó, ele dava festa. E após acabar esses banquetes, a Bíblia vai dizer que Jó, à madrugada, orava pelos seus filhos e o apresentava a Deus, dizendo: Deus, se algum dos meus filhos em seu pensamento pensou em pecar, que tu possa perdoar. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 6, que chegou um dia que os servidores de Deus foram se apresentar perante o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. A palavra aqui não seria mais correta, mas é a mais precisa e mais correta da Bíblia. Satanás, o opositor, o adversário, aquele que nos persegue, aquele que se opõe ao propósito de Deus, aquele que se opõe ao plano de Deus, aquele que é adversário do Senhor e de todos os seus servos. A Bíblia vai dizer que Deus vai dar testemunho de Jó. E quando Satanás chega perante Deus, Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há na terra alguém como ele, homem reto. O que significa reto, irmão Abraão? Homem íntegro, conduta linear, aquilo que fazemos quando ninguém vê. Jó era reto a Deus, porque ele fazia tudo na presença de Deus, e tudo que ele fazia Jó poderia contar. Ele era íntegro, tinha uma conduta linear. É aquilo que fazemos quando ninguém não vê. Mas Deus vai dizer ainda que Jó era justo, leal aos compromissos assumidos. O que Jó prometia, Jó cumpria. O que Jó comprava, Jó pagava. Mas a Bíblia vai dizer ainda que ele era temente a Deus. Temer a Deus é um sentimento de zelo, de respeito, de compromisso, de reverência a Deus. Então, se Jó temia a Deus, Jó tinha um sentimento de compromisso com Deus. Então Jó, ele não fazia nada que desagradasse a Deus. Jó não fazia nada que ferisse a intimidade dele com Deus, a comunhão dele com Deus. Por isso que ele era temente a Deus. Ele era zeloso, respeitoso com Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus disse ainda que Jó se desviava do mal. Se desviar do mal aqui é uma repulsa totalmente ao mal. A Bíblia vai dizer que Jó não brincava com o pecado, que Jó era totalmente oposto ao pecado. Na verdade, para Jó o pecado era um sentimento antagônico à sua vontade. Deus dá o diagnóstico de Jó, e aqui o diagnóstico de Deus é preciso, porque Deus, ele não tem uma opinião de mim e de você, meu amado irmão. Deus tem um diagnóstico. Então, se Deus falou que Jó era reto, ele era reto. Se Deus falou que Jó era justo, ele era justo. Se Deus falou que Jó era temente a Deus, Jó era temente a Deus. E se Deus falou que Jó se desviava do mal, Jó se desviava do mal. Mas Satanás, o adversário, não se deu por vencido e disse: mas também Jó é temente a Deus, Jó é reto a Deus, Jó tem o temor a Deus e se desvia do mal, porque tu o abençoaste, tu cercaste ele de bem. Tudo que esse homem faz prospera. Tu colocaste a riqueza nas suas mãos, mas toca em algo dele para ver se ele não blasfema contra Deus. Toca na vida de Jó para ver se ele não blasfema contra Deus. Toca na riqueza dele para ver se ele não blasfema contra Deus. Aqui uma grande questão já, meu amado irmão, minha amada irmã. Não é porque somos pobres que somos fiéis a Deus, porque Jó era muito rico, e mesmo sendo muito rico é fiel a Deus. Eu posso citar o que o presbítero Ageu sempre falava: riqueza não traz felicidade. Não, pobreza também não. Então há pessoas pobres que ela não consegue servir a Deus, e há pessoas ricas que ela consegue servir a Deus. Não é porque Jó era rico e próspero, era só por causa disso que ele servia a Deus. Então Satanás vai dizer para Deus: Deus,
Jó só te serve porque tu deste bens para ele, tu abençoaste ele. Para você entender melhor, Satanás disse para Deus: Deus, Jó te serve porque ele é abençoado, porque ele é rico, porque ele é próspero. Agora te faz uma coisa, tira toda a riqueza dele, toca nos bens dele, para ver se ele não te blasfema contra ti. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Jó, Deus fala para Satanás e disse: Satanás, tu pode tocar nas coisas de Jó, só não toca na sua saúde. Tu pode tirar tudo da vida de Jó, só não toca na vida dele, não tira a vida dele. Aqui é uma grande questão, meu amado irmão. Satanás só pode fazer algo na tua vida naquilo que Deus permite. Naquilo que Deus permite que Satanás faça. Como diria Martinho Lutero, Satanás é amarrado nas correntes de Deus. Satanás só faz aquilo que Deus permite. Deus é soberano sobre nossas vidas. Satanás não pode fazer nada com o servo do Senhor desde que não haja a sua permissão. Então Satanás, e nós observamos algumas coisas aqui em Satanás. Nós observamos que Deus permite que Satanás ataque 4 áreas da vida de Jó. Primeiro, a área financeira. Jó é o homem mais rico do Oriente. Agora Jó em um dia é o mais pobre do Oriente. Deus permite que Satanás leve os filhos de Jó. Ele perde de uma só vez todos os seus 10 filhos. Deus permite que Satanás, e isso é interessante nós lembrarmos, que todo o acontecimento que acontece no livro de Jó, sobra só uma pessoa para contar a história. Só sobrei eu para te trazer a nova. E Satanás agora arquiteta um plano que vai pegar Jó de surpresa. E os enviados que sobram, que Satanás envia para dizer para Jó a má notícia, chegam tudo de uma vez. Então chega o enviado dizendo: olha Jó, nós estávamos com os teus bois, com os teus jumentos, com os teus camelos, e sobreveio algo tenebroso, e só eu fiquei para contar a história. Estávamos nos banquetes com os teus filhos, e veio um vendaval, e todos os teus filhos morreram. Imagine agora, Jó perde toda a sua riqueza, Jó perde todos os seus filhos. Qual a atitude desse homem agora, meu amado irmão, minha amada irmã? O que Jó vai fazer? Abra a tua Bíblia aí no capítulo 1, versículo 20 e 21. Depois de receber todas aquelas notícias, depois de ser atacado financeiramente, depois de ser atacado, perde todos os seus filhos de uma vez. Capítulo 1, versículo 20, olha a atitude de Jó. Capítulo 1, versículo 20 diz assim: então se levantou Jó, em um sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a sua cabeça, depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou o nome do Senhor. 21 diz assim: e ele disse assim: nasci nu, sem nada, e nada vou levar. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. E o 22 diz assim: apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs em Deus a culpa dos seus males. Para entender o que Jó fez, próximo disso é Davi. Davi, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 20, vai dizer que após o seu filho morrer, Davi venceu o luto e adorou o nome do Senhor. A adoração de Jó, irmã Patrícia, não era uma adoração mercantilista, de comércio. Ou seja, Deus tem que me dar para me adorar, Deus tem que fazer algo na minha vida para me adorar. Até um jargão nas nossas igrejas que diz: enquanto você adora, Deus faz. Mas Jó não. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus em meio à dificuldade, em meio ao problema. Porque o verdadeiro adorador, tudo que ele tem é Deus, não é sua riqueza, não é os seus filhos, não é a sua esposa, o seu esposo, mas tudo que ele tem é Deus. E quando Satanás pensou ter tirado tudo de Jó, não sabia que o tudo de Jó era Deus. 3 coisas nós observamos em Satanás.
Primeira, Satanás observa os servos do Senhor procurando falhas. Segunda, Deus é sabedor de todos os atos do diabo. Nada está desapercebido aos olhos de Deus. Lembra que Satanás não é um Deus, Satanás é um anjo caído. Até um querubim é mais forte que Satanás, o querubim ungido de Deus. Um arcanjo, o arcanjo é mais forte que Satanás. Satanás, que era o responsável pelos louvores e adoração a Deus, agora, por querer se colocar acima de Deus, acima do governo de Deus, ele cai como um raio do céu. Terceiro, o Senhor permite que os seus servos sejam atacados por Satanás. E o título dessa mensagem é: o sofrimento do justo e os seus propósitos. Meu irmão, minha amada irmã, eu sei que não é fácil adorar em meio à provação, em meio à tribulação, mas faça como Jó, rasgue as suas vestes, ou seja, tire tudo que atrapalha a adoração a Deus. E o sentimento de humilhação, Jó estava dizendo, rasgando as suas vestes, rapando a sua cabeça e dizendo: Deus, o negócio não está fácil. Na verdade a provação estava grande, mas Jó vai adorar e glorificar o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não era um crente que atribui ao diabo todas as coisas que acontecem com a sua vida. Tem o famoso crente Iabo, que é aquele crente que tudo que acontece na vida dele, ele atribui ao diabo. Jó não é assim. Jó entendeu que mesmo na provação, mesmo na tribulação, quem tinha dado aquela provação era Deus. Já quero pontuar aqui com vocês o que o verdadeiro louvor tem. O que é louvor a Deus? Verdadeira adoração tem três coisas. Primeiro, tem fonte. A fonte é a palavra de Deus e seu Espírito Santo. Segundo, tem objetivos: enaltecer, elogiar somente a Deus. Terceiro, declarar os seus feitos e as suas grandiosidades. Quando você adora dizendo: quem te viu passar na prova e não te ajudou, isso não é adoração a Deus. Isso talvez seja uma prova mesmo que você passou, e quem não te ajudou não foi Deus, foi o teu professor. Mas quando você adora a Deus, o sentimento de adoração a Deus, você está baseado de acordo com a sua palavra. O verdadeiro louvor traduz o que a Bíblia diz, não vai de encontro à Bíblia. O verdadeiro louvor não é para elogiar o ser humano, massagear o ego do ser humano, mas é para elogiar somente a Deus, adorar somente a Deus. O verdadeiro louvor vai declarar, não os feitos humanos. Não vai dizer o verdadeiro louvor que se o mar não se abrir, nós vamos passar por cima. Isso não é adoração a Deus. Isso é adoração para o homem, dizendo que o homem pode fazer. Adoração a Deus é exaltar as suas grandiosidades, os seus feitos, as suas promessas, dizer que Ele é um Deus infalível, dizer que Ele é um Deus poderoso, dizer que Ele é um Deus inigualável, dizer que Ele é um Deus que o nosso coração exalta o seu nome, não importa a situação. Por isso que você vai ver os salmistas em maiores apertos da vida, mas salmodiando, cantando e adorando a Deus. Presta atenção nos salmos que os salmistas escreveram. O Salmo 42, por exemplo: assim como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Olha o que o salmista está querendo: um relacionamento com Deus, uma adoração a Deus, se conectar com Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da sua face. Parece que o salmista está alegre na sua casa e está tudo bem. Ele diz: olha, eu vou para a igreja e vou adorar o nome do Senhor. Mas se você ler completo o capítulo, vai dizer que as lágrimas têm sido o seu alimento de dia e de noite, porquanto constantemente me diz: o teu Deus onde está? É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo na nossa vida. Mas quando estamos passando por uma provação, como Jó passou, e como o salmista Davi também passou, e os salmos dos filhos de Corá escreve para Davi, quando ele não poderia adentrar no templo do Senhor pela perseguição do rei Saul, e ele agora sente vontade de adorar a Deus, que a sua alma anela pelo contato com Deus, mas ele não esconde que ele tem sido atacado insistentemente por Satanás, e os seus inimigos diziam para ele: meu filho, o teu Deus onde está? Talvez Satanás dizia para Jó: e agora, Jó? O que tu vai fazer? Mas a Bíblia vai dizer que Jó, em meio à provação, e aqui é uma diferença de provação para tentação, apesar que a palavra grega traduz o mesmo significado,
Mas a provação é Deus querendo provar a lealdade dos seus servos. É Deus querendo provar se nós somos fiéis a Ele ou não. E é interessante que a provação vai até o ponto que nós podemos aguentar. Paulo dizendo que Deus não nos prova além das nossas forças, antes nos dará o escape. Então, quando nós somos provados e decepcionamos a Deus, a culpa não é de Deus, é nossa. E a tentação, irmão Abraão, é interessante que Jó sofreu a provação e a tentação. A provação da parte de Deus dizendo: Satanás, ele não vai blasfemar. Satanás, eu sei tudo que tu vai fazer com Jó. Vai tirar os seus bens, vai tirar a família, mas mesmo assim ele vai me adorar. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é presciente, Ele sabe de tudo antecipadamente. Então Ele sabia de todos os feitos de Satanás, e mesmo assim deixou Jó ser provado, porque Deus sabia do caráter de Jó. Deus sabia que Jó ia suportar sendo fiel a Ele. Diante dessa provação, meu amado irmão, minha amada irmã, qual a tua atitude? Deus não vai te provar além das tuas forças, meu irmão. Tiago, escrevendo o seu livro, no capítulo 1, versículo 2, ele diz: bem-aventurado o homem que é provado, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da justiça, a que Deus tem prometido àqueles que o amam. Então a provação, ela prova para que Deus teste os seus servos sobre a sua fidelidade, sobre a sua conduta. Irmão Abraão, e a tentação não vem de Deus, pelo contrário, ela vem do diabo. Tiago, no seu mesmo livro, vai dizer: Deus não tenta ninguém, porque Ele é Deus. Nós somos tentados e atraídos pela nossa própria cobiça, ou seja, pelo nosso próprio desejo. Então o ser humano, por ser um ser pecador, e quando o diabo tem ele tem duas opções: em cair na tentação e ser uma vergonha, ou em continuar servindo em fidelidade a Deus. Irmão Abraão, me fala um pouquinho do sofrimento de Jó. É interessante, meus amados irmãos que me ouvem, que depois de Jó ter perdido os seus bens, os seus filhos, o diabo diz: também, ele ainda está com saúde. O diabo nunca se dá por vencido. O diabo sempre terá que ter algo a mais, porque ele é o adversário, ele não vai parar. E o diabo vai dizer para Deus, no capítulo 2, vai dizer: também, ele ainda está saudável. O homem dará tudo pela sua vida, pele por pele, osso por osso. E o diabo vai dizer agora para Deus: toca na sua saúde. Irmão Ailson, a provação que esse homem vai passar não é nada fácil. A provação que esse homem vai passar é algo difícil demais. Mas a Bíblia diz que Deus disse: toca na sua saúde, mas não toca na sua vida. A tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, está diante das mãos de Deus, e o diabo não pode tocá-la até que Deus permita. Então Deus vai dar a permissão para o diabo tocar na sua vida. Irmã Patrícia, o diabo toca na saúde de Jó, e a Bíblia vai dizer que quando o diabo toca na saúde de Jó, lançando sobre ele uma chaga maligna, a Bíblia vai dizer que Jó sentou-se no monte de cinzas, capítulo 2, versículo 8, e pegou um caco de telha, não para se coçar. A tradução não é fidedigna aqui, porque as úlceras na sua pele eram tão grandes que se ele se coçasse, saía a carne toda. Mas a Bíblia vai dizer que Jó sentado, não atribuindo a Deus, Satanás mandar alguém. A mulher de Jó. Jó está na provação, perde todos os seus filhos, agora perde a saúde. E lembra que o diabo sempre conta com um fofoqueiro? O emissário do diabo sempre é um fofoqueiro. Crente, se tu tem a fofoca na tua vida, tira, porque o diabo sempre vai contar com o fofoqueiro. Tu viu o irmão que caiu? Está no pecado. Tu viu o irmão que caiu? Começam a rir, começam a falar. O diabo sempre vai contar com esse tipo de pessoa. Quem ajuda a derrubar, mas quem ajuda a levantar, Deus conta com ele, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. E a mulher de Jó olha para ele e disse: ainda retém a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Vindo da pessoa mais próxima de você, da sua esposa. E Jó vai dizer para ela uma palavra não dura, mas Jó vai dizer para ela:
como uma louca, fala tu. Aceitamos o bem de Deus, não aceitaremos o mal também? E agora já está sofrendo, irmã Patrícia. Jó tem um sofrimento, tumores por todo o corpo, depressão, falta de apetite, febre constante, fraqueza nos ossos, angústia de alma e de espírito, insônia, pontadas nos ossos, mau hálito. A Bíblia vai dizer que o seu hálito era tão mau, fedia tanto que de 3 quilômetros poderia sentir o seu odor. Mas abra a tua Bíblia aí no capítulo 7 de Jó. Eu só quero ler esse capítulo para a gente passar o tema adiante, porque nós vamos falar sobre um pouco do sofrimento de Jó. E o capítulo 7 de todos esses sofrimentos, eu coloquei o capítulo 7 porque é um capítulo bem interessante que vai falar do que Jó sente na sua vida. O versículo 1 do capítulo 7 diz assim, ó: a vida neste mundo é dura, como serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado, como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera seu salário. Mês após mês tenho tido desilusões. As minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas. Eu me canso de me virar pela cama de madrugada e fico até perguntando: será que já é a hora de levantar? Pesadelos, insônias. O meu corpo está coberto de bichos e descasca nas minhas feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Os dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Lembro, ó Deus, da minha vida. Ela é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão felicidade. Olha o lamento. Tu me vê agora, porém não me verá mais. Olha para mim, mas eu estarei desaparecido. Como a nuvem que passa e some, assim é aquele que desce ao mundo dos mortos, nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém mais lembra dele. Vai para o versículo agora, 14, ele diz assim, ó: então me espanta com sonhos e pesadelos e enche de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste corpo. Detesto a minha vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Quem somos nós para que tu me dê tanta importância e se preocupe comigo? Porque nos vigia todos os dias e todos os dias insiste para me passar por provas. Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Olha o sofrimento. Esse capítulo que nós lemos vai dizer que a pele dele está cheia de pus. Vai dizer que ele não tem mais esperança de viver, que ele quer morrer. Ele vai contar isso tudo para Deus. E é interessante que Deus quer ouvir as nossas angústias. Deus não repreende Jó por dizer a situação que ele está passando, mas em tudo Jó não blasfema com os seus lábios. Jó não atribui a Deus aquela aprovação. Jó entendia o plano de Deus e o propósito de Deus, mas a aprovação era tão grande que ele dizia: Deus, me leva, Deus, me mata. Deus, hoje no capítulo que nós lemos é interessante, ele diz para Deus: Deus, me esconde na sepultura. Quando passar a minha aprovação, tu me traz de voltas. Mas ele pergunta para Deus: mas se eu morrer, eu posso viver novamente? Lembrando que nós estamos aqui no Antigo Testamento. E Jó faz essas reclamações para Deus, essas indagações para Deus. E se de tudo que Jó sentia, irmãos da banda Kadosh, o maior desespero de Jó era o silêncio de Deus, porque Jó todos os dias conversava com Deus e ouvia a palavra de Deus. Mas agora Deus não falava mais a Jó, e diante da sua aprovação Deus se mantém em silêncio. O silêncio de Deus pode falar muitas coisas. É no silêncio de Deus que nós encontramos conosco mesmos e encontramos com a presença de Deus. É no silêncio de Deus que Jacó deixa de ser usurpador e se passa a ser Israel. É no silêncio de Deus que o profeta Elias fala com ele através do siso. É no silêncio de Deus que Abraão entende que todas as promessas de Deus poderiam ser cumpridas e não tinha como o bem mais precioso, o seu próprio filho, o filho da promessa, capaz de entregar. É no silêncio de Deus que nós entendemos quem Deus é e quem nós somos. Pessoas falhas, pessoas depressivas, que sem a presença de Deus nós não temos esperança. Nós estamos falando aqui de um homem mais piedoso que passou da terra, que já existia. A Bíblia vai dizer que se tivesse uma cidade e Deus destruísse ela, lá em Ezequiel 14,
se tivesse nessa cidade Jó, Daniel e Noé, a vida deles por causa da sua justiça. Irmão Abraão, o que que vem mais? Perde todos os seus bens, perde a saúde, e o que que vem? Os amigos dele. Irmão Abraão, mas eram amigos? Óbvio que era. Eles chegam na presença de Jó e ficam 7 dias. Quantos dias, irmão Abraão? 1 semana. Olhando para Jó, Jó olhando para eles e eles calados. Jó calados, mas ele olhando para aquela situação deplorável do homem que era conselheiro, sábio, reconhecido como um homem que Deus abençoava, de grandes palavras. A Bíblia vai dizer nesse evangelho, nesse livro de Jó, que quando Jó falava, até os velhos se calavam. Ouvia a sua sabedoria. Os jovens queriam entender por que esse homem era tão próspero. Só podia ser Deus na vida dele, só podia ser Deus que abençoava ele. Agora Jó está no leito da enfermidade, e agora ele recebe a visita primeiro de 3 amigos. Ele faz Bildade, Zofar, e depois por último ele recebe a visita de Eliú. Ele faz, é um grande sábio, mais velho de todos, cujo nome significa Deus é ouro. Ele é da região de Temã, dos grandes sábios. Ele não vai atribuir a Jó no início que o que Jó está sofrendo é por causa de pecado, mas ele vai dizer que Deus só castiga o ímpio, nunca castigaria o justo. Bildade é o filho de contendas. Ele vai dizer: Jó, os teus filhos morreram porque mereceram. Olha que coisa. Ele vai dizer que Jó ficou rico, órfãos e viúvas. Ele não sabia que Jó era o homem mais piedoso da terra, que Deus deu testemunho dele. É muitas pessoas que dão testemunho de Deus, mas que Deus dá testemunho são poucas na Bíblia. Por exemplo, Abraão, Deus disse: ele é meu amigo. Por exemplo, João, Deus disse: e agora chega Zofar, que é o peludo e áspero. Zofar vai dizer: Jó, confessa o teu pecado, tu tá assim porque tu pecou. Jó, confessa logo o teu pecado, que Deus vai tirar de ti essa opressão. Os amigos de Jó não entendiam, não compreendiam que Deus pode fazer sofrer um justo. Alguém que é piedoso e fiel a Deus pode chegar ao sofrimento, pode chegar a padecer. Terceiro ponto: o sofrimento do justo para Deus é um instrumento que nos aperfeiçoa. O Salmo 73, se tu lê na tua casa, é fantástico. O salmista vai dizer: verdadeiramente Deus é bom para os que são limpos de coração. Quanto a mim, desviaram quando olhei para as prosperidades dos justos, dos ímpios. O salmista Asaf, no 73, ele disse: olha, quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, eu tive. Não há aperto nas suas mortes, tudo que eles fazem prosperam. Eles são abençoados e prosperam grandemente na terra. No 73 ele vai dizer: eu tinha inveja deles. Mas ele vai dizer que isso ficou só no seu pensamento, que se ele falasse essas palavras ofenderia o Deus de Israel. Nem tudo o que pensamos nós temos que falar. Eu li ontem no livro uma frase muito interessante, que o caminho da alma se revela na fala. Se você vê uma pessoa xingar palavrão, falar coisas desesperançosas, é porque a alma dela está aflita demais. Então onde nós repousamos a nossa alma, isso revela quando nós falamos. Então o salmista Asaf vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus. Quer um conselho para provação, para tribulação? Fecha a porta do teu quarto e fala com Deus em secreto, porque Deus te recompensará em público. Não é para você contar no Facebook, não é para você contar no Instagram, não é para você contar no seu status, é para você contar para Deus. Conte tudo para Deus. Diante da provação, Jó só falava com Deus, só falava para Deus. Os seus amigos o acusavam, ele se defendia, mas eles tinham uma esperança em Deus. 2 Timóteo 3,12 diz: todos os que querem viver piedosamente a Cristo padecerão aflições. Tiago 1,2 diz
Bem-aventurado o homem que sofre a provação. Na verdade ele diz assim: alegrei-vos quando passares por várias provações, porque a prova da vossa fé produz a esperança, e a esperança produz a confiança, e a confiança produz a paciência, para que sejamos perfeitos em toda a obra de Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus 12. Abra a tua Bíblia em Hebreus 12. O que é o sofrimento do justo, irmão Abraão? Porque Deus faz o justo sofrer? Deus é um pedagogo. O sofrimento do justo para Deus é algo pedagógico. Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11. Nós vamos ler esses versículos. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Por que o justo sofre? Porque Deus está provando ele, Deus está aperfeiçoando ele. É um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. Hebreus. Será que vocês se esqueceram as palavras de encorajamento que Deus disse? Como se você... Ele diz: preste atenção, filho meu, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama, e castiga e açoita quem tem por filho. Suporte o sofrimento com paciência, como se fosse o castigo do Pai, pois o Pai de vocês mostram que Deus está tratando com os seus filhos. Será que existe algum filho que castigou? Versículo 8: se vocês são corrigidos como antes todos os filhos de Deus, não são filhos. Se vocês não são corrigidos, vocês não são filhos, mas são bastardos. No caso de nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nos respeitávamos, e nós devemos obedecer muito mais ao nosso Pai Celestial para que por Ele vivamos. Toda a correção durante um tempo não parece ser proveitosa, mas Deus corrige para o nosso próprio bem, e participamos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isto no momento parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém mais tarde, os que foram corrigidos pensa da vida correta e paz. Por que Deus nos corrige, amado irmão, amada irmã? Para que possamos ser participantes da sua glória, para que possamos ser filhos de Deus e não bastardos. Não há um filho que o pai não corrija, e se Deus não nos corrige, nós somos filhos ilegítimos e não participamos das suas promessas. Mas quando Deus nos corrige, quando Deus nos aflige, quando Deus nos prova, Ele está provando porque Ele nos ama, porque nós somos filhos dEle. E quando Deus traz a aprovação para o ser humano, o que ele tem que entender, irmão Abraão? Que nosso lugar não é aqui, nós estamos aqui de passagem, e o nosso lugar é o céu. A aprovação nos tira os olhos dessa terra e nos coloca com os olhos no céu. Com os olhos nessa terra, parecemos animais pela nossa carne, mas quando nós colocamos os nossos olhos no céu, através do Espírito Santo, nós somos espirituais, e nós entendemos que o nosso lugar é eterno e não passageiro, que é a terra. O que mais, irmão Abraão? Por que o justo sofre? Abra a tua Bíblia em Pedro capítulo 2, versículo 19 ao 21. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 ao 21. Eu tenho que ler esse texto com vocês. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 ao 21. Se vocês suportarem o sofrimento como injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Se suportarem o sofrimento, e ele diz assim no 20: pois vocês fazem o mal, vocês não fazem o mal, são castigados, que é o merecimento de suportarem com paciência o castigo. Mas vocês sofrem por ter feito o bem, e suportarem esse sofrimento com paciência, Deus o abençoará por causa disso. Pois foi para isso que Ele vos chamou, porque Cristo sofreu para vocês, Ele deixou o exemplo para que nós sigamos os seus passos. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 33 ao 38. Hebreus 11, do versículo 33 ao 38. Hebreus 11, versículo 33 ao 38. Abra a tua Bíblia ali. Eu já estou passando para o quarto ponto e finalizando, mas eu preciso ler esse texto com vocês. O justo sofre porque é um propósito de Deus para nos aperfeiçoar. Hebreus capítulo 11, versículo 33 ao 38. Eu preciso ler esses versículos com você, da galeria dos heróis da fé.
Irmão Lucas que me assiste, olha o que Deus diz: por que o justo sofre? Pela fé lutaram contra as nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam de Deus o que havia prometido. Fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos pela espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram o exército estrangeiro. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados, surrados. Outros foram acorrentados, jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas. Outros foram cerrados ao meio. Outros foram mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e buracos na terra. O mundo não era digno deles, porque creram todos eles, foram os aprovados por Deus. Mesmo assim não receberam a promessa do que Deus havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco eles fossem aperfeiçoados. Tem crente que chuta uma pedra na rua e diz: ai meu Deus, que provação tão grande. Tem crente que não recebe a oportunidade da igreja: eu vou deixar de ser crente. Tem crente que o irmão não dá a paz do Senhor para ele: eu nunca mais piso nessa igreja. Tem crente que o pastor não elogia ele porque ele prega: eu não vejo. Tem crente que canta e o irmão não elogia ele e diz: eu não vou cantar mais. Mas Jó recebeu a mais dura provação e adora a Deus. Os heróis da fé viveram errantes nessa terra, cerrados ao meio, apedrejados, jogados em cova para os leões, mas não negaram a sua fé. E olha o que a Bíblia diz: eles não receberam a sua promessa, porque Deus tinha prometido algo melhor e algo maior, para que em nós, ou seja, em Cristo, eles fossem aperfeiçoados. Tem crente que não pode vir uma aprovação e dizer: eu vou largar o evangelho, eu vou para longe de Deus. Aprenda que o sofrimento do justo é um aperfeiçoamento de Deus para o seu povo, para testar o teu caráter, a tua fidelidade. A Bíblia diz que se nós amássemos só a quem nos ama, os pagãos também fazem isso. Então, se nós servir a Deus só quando tudo vai bem, quando o celeiro está cheio, quando a vida é abençoada, quando a casa está cheia de amigos, quando você é recebido através de elogios, é fácil demais. Mas adorar a Deus na provação, na dificuldade, na luta, na crise até mesmo de existência, Jó perguntava para Deus: será que tu não tem piedade de mim quando passará essa prova? Ele se volta para os seus amigos e dizem: vocês não são meus amigos, vocês não trazem palavra de conforto, mas de aperto para minha alma. Patrícia, mas diante desse cenário turbulento, caótico na vida de Jó, abra a tua Bíblia no capítulo 13 de Jó. Nós vamos ler do 14 ao 16. Eu já estou encerrando. A Patrícia ainda vai louvar com o hino, mas eu prometo que eu já estou encerrando. Jó 13 do 14 ao 16 nos diz assim: porque a razão da minha carne, com os meus dentes eu ponho a vida na minha mão. Porque eu poria a vida na minha mão, que sou frágil. Jó está dizendo isso. O 15 ele diz: ainda que ele me mate, contudo confiarei nele, manterei-me com meus próprios olhos diante do caminho dele. Ele também será a minha salvação, porque o hipócrita não viverá para sempre. Jó está dizendo aqui: Deus pode me matar, mas ainda assim eu vou continuar com os meus pés diante dele. Eu não vou sair da sua presença, porque ele é a minha salvação. Abra a tua Bíblia no capítulo 19 de Jó. No capítulo 25 nós vamos ler até o 27. Nós vamos ler a partir do 23. Diante da dificuldade, olha o que Jó fala. Capítulo 19, versículos 23, ele diz assim: ó, se as minhas palavras fossem escritas, e fossem escritas no livro, em outra tradução diz numa pedra,
que fossem gravadas numa pena de ferro e chumbadas numa rocha para sempre. Porque o meu Redentor vive, e que em breve se levantará, ainda que seja no último dia sobre a terra. Embora depois que os vermes consumam toda a minha carne, ainda assim eu verei a Deus. O 27 diz: eu verei a Deus com meus próprios olhos, eles o contemplarão, e não com os outros, embora os meus rins estejam consumidos dentro de mim. Olha a certeza do cara que está afligido, do cara que está passando pela maior provação. Pensei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará, ainda que essa doença consuma toda a minha pele. Com os meus olhos eu verei a Deus, e verei por mim mesmo e não por outro. Para encerrar, a Bíblia diz a saúde de Jó, e Deus restaura tudo o que o Jó perdeu quando Jó orava pelos seus inimigos. O último capítulo desse livro é o capítulo 42. Abra a tua Bíblia em Jó 42. Jó faz 39 perguntas para Deus. Deus responde não com respostas, mas 71 perguntas retóricas e mais 17 perguntas retóricas, ou seja, sem resposta, só para que Jó refletisse. Só rapidinho aí a tua Bíblia no capítulo 38, antes de nós lermos o 42 e encerrarmos a mensagem. A Patrícia ainda vai louvar e eu vou ministrar uma oração na tua vida. Capítulo 38 diz assim: então o Senhor respondeu através de um redemoinho o vento e disse a Jó: quem é que escurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Sabe o que Deus está falando para Jó? Eu aprovei. Era um projeto, era um plano. Todo o sofrimento de Jó foi aprovado por Deus, porque Deus tinha um projeto, porque Deus tinha um plano na vida de Jó. Então, crente, irmão e irmã, se Deus tem um projeto na tua vida, tu vai sofrer, meu filho, porque os discípulos sofreram, os profetas sofreram, Jesus sofreu, porque tinha um propósito de Deus. Então Deus tinha um plano, um projeto. A irmã Patrícia diz isso, e ele vai dizer: então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó entendeu agora o projeto de Deus, e Jó vai dizer: quem é que esconde o conselho sem conhecimento? Pois eu proferi o que não entendia, coisas demais, maravilhosas demais para mim, eu não sabia. Eu agora ouço e te suplico, e falarei alegremente a ti e declararei: eu tinha ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Jó tinha uma experiência fantástica com Deus, mas agora através da aprovação ele estreitou a sua comunhão com Deus. Portanto eu me abomino e me arrependo do pó da cinza. O homem mais justo, o homem mais piedoso agora está confessando que é pecador, que se arrepende. Quanto mais presunçosos somos e achamos que não temos defeito, mais longe de Deus nós estamos. Quanto mais humildes somos e reconheçamos que somos pó, pobres, pecadores, miseráveis, mais perto de Deus estamos. E a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó no capítulo 42, quando ele orava pelos seus amigos. Para encerrar, Jó tem uma vitória ressaltada em 3 pilares. Primeiro, o seu conhecimento sobre Deus ressaltou na sua comunhão com o Altíssimo. Eu quero ser usado por Deus, eu quero ser uma bênção na mão de Deus. Procure ter comunhão com Deus e conhecê-lo primeiro. Segundo, a sua fé no Todo-Poderoso é resultado da prática de um devocional diário com Deus. Tem gente que quer ter uma obra perfeita com Deus, quer fazer a obra de Deus, quer ter comunhão com Deus, mas não faz isso diariamente. Para encerrar, o livro de Jó é uma vitória da adoração, pois fala que o louvor venceu as provações. Patrícia, louva aqui o nome do Senhor. E nós temos ali 10 minutos para encerrar o nosso culto. E eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida. É um estudo, eu sei que o tempo correu ali, mas é a palavra de Deus que eu tinha para a sua vida. Eu relutei com Deus para pregar essa mensagem. Fazia tempo que Deus tinha me dado ela.
mas hoje foi o dia que Deus escolheu para te abençoar e para te dar essa mensagem. Deus abençoe. Patrícia, louvando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Seja o nome do Senhor. Então, o segredo para vencer é descansar em Deus. Jó, mesmo questionando muitas vezes e muitas coisas, ele se permaneceu firme, confiando em Deus e crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável a cada um de nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. O meu maior prazer está em te servir. Oh Deus, dai meu coração igual ao de Davi. Os medos querem me impedir, ainda há gigantes aqui, mas estou olhando para ti. Eu não tenho a aparência pra impressionar alguém, mas minha força vem o segredo. Ela vem de um coração separado e ungido, onde a unção ouça minha oração. Não preciso ser maior que os meus irmãos, nem estar em evidência. Eu só quero a tua direção, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. O meu maior prazer está em te servir. Oh Deus, dá meu coração igual ao de Davi. Os medos querem me impedir, ainda há gigantes aqui, mas estou olhando para ti. Eu não tenho a aparência pra impressionar alguém, mas a minha força é o segredo que conheces bem. Ela vem de um coração separado e ungido, onde a marca é a unção. Ouça minha oração. Não preciso ser maior que os meus irmãos, nem estar em evidência. A direção, estou em suas mãos. Faz de mim um instrumento pra vencer gigantes que afrontam o meu coração. Faz de mim tua morada, ó Pai, teu Espírito sustenta-me. Os meus salmos são te obedecer. Quero te louvar como Davi, ser segundo o seu coração, carregar a marca da unção. Essa é a minha oração, minha oração. Estar em evidência, eu só quero a tua direção. Mesmo pequenino, estou em tuas mãos. Faz de mim um instrumento pra vencer gigantes que afrontam o meu coração. Aleluia, Jesus. Só contigo, Jesus. Aleluia.
Há poder no louvor ao nome do Senhor. Patrícia, a vida de toda a banda Kadosh. Patrícia, quando tu louvava, acho que você não percebeu, estava louvando no hino 15, entrou um homem aqui na igreja desviado dos caminhos do Senhor, chorando, pedindo para me orar por ele, que ele queria se reconciliar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que quando ele ouviu aquele hino, foi na cruz, ele lembrou que um dia ele serviu a Deus e tocou na bateria, era músico ele. Ele estava copiosamente chorando, eu ministrei uma oração na vida dele, e ele pediu que eu ministrasse uma oração para que Deus trouxesse também a mulher dele. Ele estava convicto do que ele estava fazendo. Talvez se Satanás tirar a vida dele, mas ele terá o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa Deus continuar te usando, minha amada irmã. Mandar um abraço aqui para os irmãos que estão ligados aqui pelo Facebook. A irmã Sandra Farias, não é puxa-saco, é minha esposa. O irmão Márcio ainda está conosco. A irmã Maria das Neves. A irmã Valdilene também está conosco. O irmão Josivaldo lá de Itaituba também está conosco. Um abraço aí para todos os irmãos lá de Itaituba, para todos os amigos que estão, amigos também de Medicilândia. Um abraço aí para hoje é o aniversário de Medicilândia. Deus abençoe também a vida aí dos irmãos de Medicilândia e todos os irmãos que estiveram aqui na live pela ADUP aqui no Facebook ADUP. Irmã Val, Deus abençoe a sua vida também. Irmã Maria das Neves, já falei aqui. Irmã Késia também, Késia Marques. Um abraço para você e também para o seu irmão Bruno. Uma bênção nos caminhos do Senhor. Esse casal é abençoado, dirigente ali da Fonte de Bênção, né? Eu sempre falo Vale da Bênção, mas é Fonte de Bênção, Fonte de Paz. É porque eu boto a bênção no meio da paz. Então deixa Deus abençoar você, irmão. Como é maravilhoso sofrer por Cristo, né? Eu olhando assim, e eu quero ministrar uma oração por você, que nós sejamos dignos dos heróis da fé, que nós sejamos dignos do sofrimento de Cristo, que por nada neste mundo, provações, tribulações, dificuldades, adversidade possam nos afastar do caminho perfeito do Senhor. A Bíblia diz que Pedro perguntou para Jesus: o que nós receberemos por te servir? Jesus disse para Pedro: vocês receberão 100 vezes mais nessa vida, com sofrimento e por fim a vida eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã, as provações é como o fogo purificador de Deus, tirando as impurezas do pecado e nos trazendo para a presença de Deus. Então não perca o teu contato com Deus, não perca a tua rota com Deus. Olhe para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Não tire a tua visão dele, não olhe para as coisas naturais, não olhe para as coisas desse mundo, dessa terra. Virão e sobrevirão tempos ainda piores. A Bíblia diz isso. Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, darei de assentar no trono do meu Pai, assim como venci e me assentei também. Então faça isso no nome de Jesus. Suporte a provação e a tribulação. Poderoso Deus, poderoso Pai, Deus, nós queremos reconhecer que às vezes somos falhos, Deus. Às vezes, Deus, blasfemamos por coisas muito menores do que aconteceu com a vida do teu servo Jó, que perdeu a sua família, os seus bens e a sua saúde, mas mesmo assim adorou o nome do Senhor, não blasfemou contra Deus. E às vezes estamos, por causa de uma pequena provação, querendo nos afastar de Ti, querendo sair da igreja, querendo sair da Tua presença. Mas essa palavra que Tu deste para mim, não por vontade humana, mas pelo Teu Espírito Santo, renova a força desse irmão, dessa irmã, que está passando um momento de provação, de dificuldade, de adversidade. Vai entrando na sua casa, no seu lar, Deus. Espírito Santo vai visitando o Teu povo, Pai. Vai dando escape, Deus. Vai dando fortalecendo o seu espírito, Deus. Vai fortalecendo o Senhor, os seus joelhos mancos, os seus pés falsos, Pai. Que eles possam se renovar, as suas forças como a das águias. Que eles possam correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não serão abalados. Deus, dá a tua paz, dá a tua tranquilidade, dá-nos paciência para esperar em Ti, confiar em Ti, Deus.
teu povo, Pai. Cura nessa noite da depressão, cura nessa noite da angústia, cura nessa noite da ansiedade, cura fisicamente os teus servos que estão passando por problemas físicos, mas também espirituais. Visita, Espírito Santo, com o siso, visita, Espírito Santo, com a palavra de consolo, de edificação, de exortação, porque tu pode fazer o que tu queres com a nossa vida. Somos teu, nós somos templo e morada de ti, Senhor. Então mora em nós, vive em nós, para que possamos entender, compreender os teus planos, os teus projetos para a nossa vida, que nós não possamos estar em outro lugar senão o centro da tua vontade. Eu ministro a bênção, eu profetizo, Senhor, a autoridade do teu nome. Senhor, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre os laços do diabo, a vitória sobre as setas malignas, na autoridade, no nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, seja com todo o seu povo, e todos dizem amém. Obrigado pela paciência. Em nome de Jesus eu agradeço, em nome de Jesus.